A palavra de Deus diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Essa mensagem parece ser muito dura para quem escreveu, o apóstolo Paulo. Ele parecia estar debaixo de uma pressão para cumprir o propósito de Deus e para ir atrás daquilo que lhe foi confiado. Isso se chama de responsabilidade. A responsabilidade nos dá um peso, e a igreja recebeu uma responsabilidade que, dentre tantas outras coisas, está a de evangelizar. A igreja tem pelo menos 3 grandes missões. A primeira missão é adorar a Deus. A segunda missão da igreja é falar de Deus. E a terceira missão da igreja é entrar em comunhão com o outro, edificar a vida um do outro. Essa é a tríplice missão da igreja. 3 missões que a igreja precisa cumprir se quer viver dentro do propósito de Deus. Dentro da temática de hoje, eu quero abordar a ordem da evangelização. Conforme nós vimos aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele parece demonstrar que estava debaixo de uma grande responsabilidade imposta a ele, que é a responsabilidade da evangelização. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus, quando estava prestes a subir para o céu, para ser arrebatado, ele falou com os seus 11 apóstolos, não tinham mais 12, porque Judas já havia traído Jesus. Ele falou com os seus 11 apóstolos, ele deu uma ordem dizendo: ide e por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Algum tempo atrás, antes que o movimento pentecostal surgisse no mundo, ou crescesse no mundo, havia um grupo de teólogos, de pessoas que achavam que a obra de evangelização mundial não era para os nossos dias, porque Jesus tinha dado essa ordem apenas aos apóstolos e não mais a outras pessoas. Então, esse grupo de pessoas de linha tradicional, de igrejas tradicionais, acreditavam que para os nossos dias essa ordem não funcionava mais, que essa ordem ficou restrita aos apóstolos de Jesus. Chegou o movimento pentecostal e a coisa começa a mudar. Vem a Assembleia de Deus e a mudança começa a ser maior. Mas depois que a mudança de pensamento acontece, algumas pessoas da igreja, ainda hoje, muitos de nós, têm aquela ideia de que a ordem de evangelização é de quem está lá na frente da igreja. Lembrando que o tema do culto de hoje é: se não eu, quem? Então o que eu quero abordar aqui é que nós não podemos interpretar a ordem de evangelização como se ela fosse destinada apenas a quem tem cargo na igreja, ou apenas a quem é evangelista e missionário. Normalmente a gente tem aquela ideia de que quem deve evangelizar é só missionário, evangelista, pastor, quem tem cargo na igreja. Porém, a ordem de evangelização, ela é pessoal. Eu devo evangelizar, eu devo falar de Jesus. E isso é tão importante que na nossa igreja, na Assembleia de Deus especificamente, todo crente é treinado para ser um evangelista. Todo crente é treinado para falar de Jesus. Ele não precisa ser um pregador de microfone. Ele é treinado para testemunhar de Jesus Cristo. Você pode até não conhecer as grandes doutrinas da Bíblia, pode até não entrar nas grandes discussões teológicas, mas todo crente vai saber dizer: Jesus mudou a minha vida. Todo crente vai saber dizer. E isso é mais do que suficiente para compartilhar a mensagem de salvação a todas as pessoas. Então, a ordem de evangelização não foi só para os apóstolos. A ordem para a evangelização não é só para quem tem cargo na igreja, missionário, pastor, evangelista. A ordem para evangelizar é para mim. Se não eu, por isso que o tema da mensagem é: se não eu, quem? Ou seja, nós devemos internalizar, pessoalizar, trazer para nós a ordem para falar de Jesus Cristo. Sabe qual é o problema? Eu quero falar sobre o problema da terceirização da fé. E quando eu falo de terceirização da fé, é quando nós queremos colocar na responsabilidade de outra pessoa aquilo que é para nós fazermos. A terceirização da fé acontece quando eu acredito que o dirigente da congregação ou que o pastor, sobre ele recai a grande responsabilidade de estudar a Bíblia e eu não devo estudar. É como se alguém chegasse e dissesse: o irmão André que deve estudar a Bíblia, eu que sou crente de banco não devo. É terceirizar a fé. A palavra de Deus deve ser estudada por cada um de nós, independente de vir pregar aqui ou não. Não podemos estudar a Bíblia só para pregar. Sabe como isso é mais grave e até engraçado? Sempre a gente fala assim: irmãos, orem por mim.
Todos vocês um dia já ouviram, todos os dias, quase que frequentemente vocês ouvem: não, ora por mim, ora por mim. Ok, vamos orar. A intercessão é um dos ministérios mais lindos que tem na igreja. Mas sabe qual é o problema? É quando eu peço para alguém orar por mim e eu mesmo não oro. É quando eu peço para alguém fazer campanha por mim e eu não faço. Ou seja, eu quero receber a oração, mas não quero orar. Eu terceirizo a minha oração. Eu deixo que outra pessoa ore por mim, como se a minha oração não tivesse poder. Como se a oração do pregador, do pastor, tivesse mais poder do que a minha oração. Isso não existe. A nossa oração tem tanto poder quanto a oração do homem mais santo que você já viu. Porque quando você abre a boca para falar com Deus, lá Deus está pertinho de você. Quando você fala com Deus, você não está conversando com alguém a quilômetros de distância. Você está conversando com um amigo assim, ó, cara a cara, face a face. É por isso que a gente derrama o nosso coração, sabendo que a nossa comunicação com Deus não é a distância, é presencial, ao vivo, naquela hora. Terceirização da fé acontece quando nós terceirizamos a missão do evangelismo, como eu acabei de falar. É quando eu acho que quem tem cargo que deve evangelizar, e eu que sou crente de banco não devo. O problema é que, aliás, a grande solução e não problema é que em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos tornou sacerdotes. Junto com Ele, nós somos sacerdotes. E aonde é que eu quero chegar? Qual é o trabalho do sacerdote? O trabalho do sacerdote no Antigo Testamento era representar o povo diante de Deus. Em outras palavras, se aqui estivesse funcionando como no Antigo Testamento, vocês apenas trariam os objetos do culto, os elementos do culto, e era o sacerdote quem fazia o culto. Ele pegava uma ovelha e sacrificava. Eu que estava entregando a ovelha não podia sacrificar. Eu que estava entregando a oferta não podia queimar. Por quê? Eu terceirizava isso para o sacerdote. Só que quando Jesus vem e o véu do templo se rasga de alto a baixo, agora nós não somos mais espectadores de culto. Nós agora fazemos o culto. Nós agora oferecemos o culto. Nós agora juntos fazemos para Deus e não deixamos que outras pessoas façam por nós. Essa é a graça do Evangelho. É que Jesus deixou aberto o serviço que era só de uma elite sacerdotal. Agora é para você. Agora você não precisa, você não depende mais que alguém ore por você para a tua oração chegar. Você mesmo pode orar. Agora você não depende de alguém entrar diante de Deus para pedir por você, porque você mesmo pode pedir. Deus quer ouvir a nossa oração. Deus não quer ouvir apenas quem ora por você. Ele quer ouvir a tua própria voz. Quem ora por você nem sempre entende os problemas que você tem. Quem ora por você nem sempre vai expressar as dores que você tem. É por isso que você deve orar. É você que deve se entregar diante de Deus e contar tudo para Ele, e dizer as suas dores, as suas angústias, e nunca terceirizar a fé, e principalmente a obra de evangelização que ficou para nós. É um novo sacerdócio em nome de Jesus Cristo. Eu faço para Deus. Ninguém mais faz por mim. Ninguém mais canta por mim. Ninguém mais prega por mim. Sou eu que devo fazer. É você que deve fazer. Isso se chama protagonismo no reino de Deus. É Deus democratizando o serviço que era restrito apenas a uma tribo específica no Antigo Testamento, que era a tribo de Levi, que somente eles podiam oferecer sacrifícios. Agora, a tribo de Levi é a igreja que oferece sacrifícios de louvor, que oferece culto a Deus e que presta ao Senhor aquilo que lhe é devido, e glória ao seu nome. Já que a evangelização ela é pessoal, eu quero falar para os irmãos que evangelizar não depende de talento. Cantar depende, pregar depende, mas evangelizar nem sempre. Não é uma obrigatoriedade quem evangeliza ter talento, porque se evangeliza de diversas maneiras. Como eu falei anteriormente, nem todo mundo pode pegar esse microfone e entregar uma mensagem. Tem pessoas que têm nervoso, tem pessoas que na hora que se atrapalham, não têm o talento de falar. Porém, isso não é impedimento para evangelizar. Porque só o fato de você abrir a boca para dizer Jesus me salvou, me transformou, aí você já está evangelizando sem precisar de talento.
para falar de Jesus, você não precisa ter um QI elevado, não precisa ter uma inteligência elevada, não. Sabe por quê? Até um analfabeto pode falar de Jesus, até um analfabeto pode dizer que Jesus é bom, que Ele é poderoso, que o seu nome está acima de todo nome. Não precisa de talento para falar de Jesus Cristo. Não precisa também de cargos da igreja. Para evangelizar não precisa de cargos da igreja. Quem é dirigente, quem é porteiro, quem limpa a igreja, todos nós temos a responsabilidade de falar de Jesus, independente de cargo. E quando eu digo falar de Jesus, eu não estou me referindo apenas a essa evangelização de porta em porta que a gente faz. Hoje, com o avanço da internet, nós podemos evangelizar de dentro do nosso quarto. Aqui está sendo gravada essa mensagem. E eu já orei por pessoas do outro lado do mundo, lá de dentro do meu quarto, alguém aceitando a Jesus, alguém largando o vício da bebida, porque assistiu um vídeo. Você pode evangelizar sem precisar falar, só escrever no status, no story do Instagram. A evangelização hoje é muito ampla. E do que depende a evangelização da igreja? A evangelização depende exclusivamente de um coração transformado pelo Espírito Santo. Porque o coração transformado pelo poder de Deus, ele pode testemunhar de Jesus. O coração que foi blindado, modificado pelo poder do Espírito Santo, ele pode dizer para o mundo todo que Jesus é bom e que a ele deve ser dado toda a glória. A evangelização depende de dar frutos para a glória de Deus. Portanto, irmão, você não precisa ter 10 anos de crente para evangelizar, não precisa acumular cargos da igreja para evangelizar. Você é um novo convertido, se converteu ontem, você já pode dizer que Jesus é bom, você já pode dizer que Jesus salva, que Ele é maravilhoso e que Ele vai voltar. No início da Assembleia de Deus, qualquer pessoa, até quem não sabia ler, ele sabia dizer as 4 coisas: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. A mensagem é simples. Evangelizar não exige formação teológica elevada. Para evangelizar não se precisa estudar letras nem pedagogia. Basta ter um coração transformado pelo Espírito Santo, porque o coração transformado, ele vai resultar em testemunho transformado, em palavras transformadas, em um novo viver que é modificado pelo Espírito Santo. A Ele seja glória para sempre. Evangelização depende de dar frutos para a glória de Deus. Quando eu falo de dar frutos para a glória de Deus, eu não estou me referindo a talentos. Frutos não são talentos. Fruto é testemunho e serviço para a glória de Deus. Você não frutifica necessariamente só porque canta, porque tem muitos que cantam na igreja, mas não dão frutos fora dela. Frutos é serviço prestado para Deus a partir de um caráter transformado por Ele, modificado por Ele. É quando nós deixamos o caráter de Jesus ser externado no nosso caráter. É quando o nosso caráter aponta para o caráter de Cristo. É alguém que vive uma vida honesta, é alguém que vive uma vida de comunhão com Deus, é um bom vizinho, é um bom marido, é um bom filho. Todo mundo olha e vai dizer: aquele ali é transformado pelo Espírito Santo. Disso depende a evangelização, demonstrar o caráter de Cristo a partir do nosso caráter, que é transformado por Deus. Agora, a segunda parte da pergunta é: se não agora, quando? A primeira parte dessa mensagem eu falei sobre a ordem pessoal de evangelizar. Nós devemos evangelizar. Eu, você, não sou dirigente, não sou promotor de missões, não sou missionário. Todo mundo deve evangelizar do jeito que sabe. Escrevendo um texto, publicando no Facebook, no Instagram, falando para o vizinho, colocando o hino em casa e aumentando o volume para incomodar mesmo, até que Jesus transforme. Todo mundo pode usar um jeito diferente de falar. Sabe esses folhetos que a gente tem aqui de evangelização? Pois é, quem estuda pode discretamente colocar no caderno de alguém dentro da escola, ninguém vai saber. A semente foi plantada. Cada um pode evangelizar do jeito que sabe. Agora, a parte 2 dessa mensagem, ela responde à pergunta: se não agora, quando evangelizar? Isso traz o senso de urgência. Irmãos, a evangelização tem uma urgência. A isso nós chamamos de a urgência da evangelização. Porém, Deus não tem urgência. Deus não tem pressa. E isso a gente precisa ter muito cuidado. Porque às vezes a gente acha
que Deus está correndo contra o tempo. Não, Deus não tem urgência. Se Deus tivesse urgência, isso significa que Ele estava debaixo do tempo, dependendo do tempo. Mas nós cremos em um Deus que está acima do tempo e que inclusive manipula o tempo, modifica o tempo para a sua glória. Na Bíblia isso está registrado. Então Deus não tem pressa, Deus não tem urgência. Se Deus tivesse pressa, isso significa que Ele estava atrasado, porque todo mundo que está apressado é porque se atrasou. Deus não se atrasa hora nenhuma. Ele chega na hora certa, no momento certo. O relógio não fica nem menos e nem mais. Na hora certa Ele chega, porque Ele não tem pressa, Ele não tem urgência, Ele não trabalha contra o tempo, Ele trabalha de acordo com a sua própria natureza. Bendito seja o nome do nosso Deus por isso. Só que a igreja tem pressa. É interessante, Deus não tem pressa, mas a igreja tem pressa. Por que a igreja tem pressa? Porque a igreja aqui tem um prazo de validade. Aliás, a igreja aqui tem um prazo de funcionamento. Deus não tem prazo de funcionamento porque Ele é eterno e Ele trabalha eternamente. Porém, a igreja tem um prazo para cumprir o seu compromisso. Todo trabalhador ele recebe um prazo para cumprir as obrigações da empresa ou do cargo onde ele trabalha. Todo trabalhador é assim. E Deus não é empregado, Deus não tem com quem prestar responsabilidade, Deus não tem com quem prestar contas, mas a igreja tem com quem prestar contas. E a igreja tem urgência para evangelizar. É por isso que a igreja precisa correr contra o tempo. Deus não corre contra o tempo, mas a igreja sim. Por quê? Porque nós cremos na volta de Jesus. Nós cremos que um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele quer que a igreja esteja assim, evangelizando, cumprindo a sua missão. É por isso que a igreja tem pressa, a igreja tem urgência. É por isso que nós precisamos orar, interceder, contribuir com quem está aí nas ruas falando de Jesus. E isso tem que ser urgente. Muitas vidas estão sendo ceifadas nesse momento. Antes que o evangelista chegue para orar, antes que o pregador chegue para falar de Jesus, a igreja está correndo contra o tempo para evangelizar o mundo, para levar a mensagem do evangelho. Então, Deus não tem pressa, a igreja tem pressa. E tem um terceiro tipo de pessoa, um segundo tipo de pessoa que também tem pressa, ou que deveria ter, são aqueles que ainda não entregaram suas vidas para Jesus. Eles precisam ter pressa, mas nem sempre têm a conscientização de que precisam apressar para vir para Jesus. Por que precisam se apressar? Porque nós não temos o tempo na nossa mão. Eu não posso dizer se amanhã eu estarei vivo, então eu tenho que correr contra o tempo, porque o tempo passa. Como disse o poeta, o tempo passa sem pedir passagem. Ele não pede licença para passar. Nós temos pressa porque a nossa vida aqui está determinada. No dia em que Deus determinar que a gente vai morrer, nem o esforço do médico, nem negligência de médico, nem todos os recursos do mundo vão poder impedir o decreto de Deus. Esse dia está determinado e não vai passar nem um segundo a mais. É por isso que os homens que não conhecem Jesus, as pessoas que não têm Jesus, precisam correr contra o tempo para aproveitar o resto de tempo que ainda nós temos. As pessoas que não conhecem Jesus precisam ter essa ideia de que nós temos, de que os pecadores que não conhecem Jesus, eles têm dois perigos pela frente. O primeiro perigo é a morte, e o segundo perigo é a volta de Jesus. Para a igreja, a morte não é um perigo. Para a igreja, a volta de Jesus não é uma ameaça. Para a igreja, a morte é uma carruagem que nos conduz para perto de Deus. Para a igreja, a volta de Jesus é a maior de todas as esperanças. Porém, para quem não conhece a Jesus, a morte é uma ameaça. Porque quem é que vai te acompanhar do outro lado da vida? E o que será de você quando Jesus voltar e encontrar você assim? É por isso que é urgência para a igreja evangelizar, e é urgência para os homens que não conhecem a Deus se voltarem para Ele contra o tempo e contra a vontade também. Eu queria abrir esse parêntese. Tem que correr contra o tempo e vir contra a sua própria vontade. Eu sempre falo isso. Para aceitar Jesus não depende de vontade, não depende de sentir vontade de ser crente. Ninguém vem morrendo de amores por Jesus, não, gente, não vem. A gente vem contra a própria vontade, porque
sabe que quando vem para Jesus, a gente vai deixar de fazer aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá satisfação. E eu tenho uma notícia que pode ser triste para você, pode decepcionar você, mas vir para Jesus não é sobre sentir prazer, não, é sobre ter sentido da vida. Porque Jesus nem sempre promete prazer, mas Ele promete uma cruz. Ele carregou uma coroa de espinho. Todo cristão carrega uma cruz. Cruz não é prazer, é sofrimento, mas tem satisfação. É aqui que está a grande maravilha do Evangelho. Pode não dar prazer, mas dá satisfação. Pode vir a Cristo sem vontade, mas quando chegar aqui vai morrer de amores por Ele. É aí que está a graça do Evangelho. Repito, ninguém vem para Jesus morrendo de amores por Ele, mas quem está em Jesus morre de amor por Ele, entrega a sua própria vida. Porque tem tanto amor por esse Jesus, que é capaz de entregar a própria vida por Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Oh glória! Evangelização. Essa ordem de evangelização dá urgência para a igreja, dá urgência para o pecador. Porém, aqui eu queria abordar, eu abordei na primeira parte da mensagem, o problema da terceirização da fé. É quando eu jogo para o outro aquilo que eu devo fazer. Agora eu quero falar sobre o problema da procrastinação. É uma palavrinha que talvez os irmãos não saibam explicar muito bem, porque tem coisas que a gente entende, mas não sabe explicar. Procrastinação, uma palavra longa, mas significa, em português bem popular, procrastinação é ficar adiando uma decisão, é ficar empurrando com a barriga, é ficar deixando para amanhã, é ficar deixando para depois. O Senhor nos trouxe aqui para dizer que nós não podemos deixar para amanhã o que é para ser feito ontem. O que era para ser feito ontem. Não podemos cair nesse problema de ficar protelando, empurrando e vai para frente. A gente convida, vem para Jesus, não, só amanhã. Vem para Cristo, não, só depois do carnaval. Não, só depois do São João. E o tempo vai passando e vai passando. E quando isso toda a pessoa fica velha, esquece de Jesus. É empurrando as coisas com a barriga, levando para frente. Isso não serve só para quem não é crente, isso serve para nós, irmãos. Cuidado com a procrastinação, igreja. Como isso acontece na prática? É quando eu fico adiando a minha tarefa de me santificar diante de Deus, de ler a Bíblia. Hoje eu não leio, só vou ler amanhã. Ou não, só no outro domingo, ou só no outro mês. A gente fica empurrando para frente. É quando eu fico empurrando a tarefa, colocando para frente, adiando a tarefa de orar. Hoje eu não oro, mas amanhã eu oro. Quando chega amanhã, o cansaço chega. Não, hoje não. Deus vai me entender. Amanhã eu oro. E amanhã chega e a gente vai empurrando para frente, mais para frente. E quando pensa que não, a gente esfriou. E nem se percebeu que esfriou. É procrastinação, é ficar adiando, jogando para frente. Grande exemplo de alguém que viveu no seu tempo e não deixou para depois a sua tarefa, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu no dia certo, ele nasceu na família certa, ele entrou em cena na hora certa. Alguém poderia até dizer, mas Jesus passou 33 anos, aliás 30 anos para vir a público. Será que ele não se atrasou? Não, Jesus não chega atrasado. Ele chegou com 30 anos na hora certa, e o tempo do seu ministério também não foi empurrado para frente. Na hora certa ele cumpriu, na hora certa ele morreu, na hora certa ele ressuscitou. Aos 3 dias que estava enterrado, quando muitos não tinham mais esperança, Jesus não se atrasou no túmulo, ele ressuscitou na hora certa, ele subiu na hora certa. Após 40 dias com os discípulos, Jesus não empurrou as coisas para frente, mas cumpriu a sua missão, e a ele a glória para todos sempre. Falando sobre isso, eu tenho notado um problema muito sério em muitos de nós, falando sobre procrastinação. Vou falar de a partir de adolescente. O adolescente chega na sua idade e começa a pensar, não vou ainda me dedicar para Deus. Eu vou namorar primeiro, vou ficar com uma aqui, com outra ali, e quando eu tiver mais jovem, com 18 anos, aí eu vou me dedicar. E quando chega aos 18 anos, ele pensa de novo, eu não vou ainda me dedicar tanto assim, eu estou muito jovem, eu estou muito novo. E com isso ele passa a viver a sua vida de maneira tão dissoluta, e aí quando ele pensa que não, ele chega nos 20 anos, e aí eu não vou me dedicar para Deus. Eu vou primeiro namorar para casar agora. Vou namorar, vou noivar, vou casar. E quando eu estiver casado, aí é que eu vou me dedicar para Deus.
e aí Deus abençoa, o cara casa e constrói a sua família, mas aí ele volta em si e diz: não, mas não está ainda não dá para eu me dedicar para Deus, eu só quero me dedicar para Deus quando eu tiver um filho. Aí Deus abençoa o sujeito, ele tem um filho, depois de ter um filho ele começa a empurrar para frente. Não, é só quando eu tiver os meus netos, e aí Deus abençoa e dá os netos, e quando chega a toda aquela família grande, quando pensa que uma pessoa está velha e não se dedicou para Deus, ficou empurrando o tempo todo para frente, o tempo todo. É o mesmo funciona em relação à volta de Jesus. Às vezes, quando eu era criança, eu ficava alegre quando eu falava sobre a vida de Cristo, mas o que eu percebo no nosso meio cristão é que muitas pessoas ficam adiando também, adiando não, se pudessem, adiariam a volta de Jesus. Principalmente, por exemplo, a pessoa está noiva, está namorando, e aí: Senhor, ainda não volta, eu quero me casar primeiro. Senhor, ainda não volta, eu quero ter filho primeiro. Senhor, ainda não volta, deixa primeiro eu ver meus netos. E com isso a vida vai passando e a pessoa não vai desejando a vida de Jesus. Aonde nós iremos parar com isso? Empurrando para frente aquilo que o apóstolo Paulo disse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo: Senhor, se tu quiser vir agora, pode vir. A igreja preparada é aquela que clama: Senhor, se tu quiser vir agora, pode vir. Eu posso dar o melhor momento da minha vida, pode vir, Senhor, porque o que está preparado para lá é melhor do que casamento, é melhor do que filho, é melhor do que um bom emprego, é melhor do que reconhecimento, é melhor do que tudo. Quando você chegar no céu, você vai dizer: eu estava preso àquilo na terra, porque lá no céu haverá uma diferença tão grande com a realidade daqui, que muita gente vai falar: como é que eu não ansiava, como é que eu não desejava há mais tempo a volta de Jesus? Porque será grandioso, será maravilhoso. Voltando sobre isso, tem alguns textos da Bíblia que me chamam a atenção sobre a importância de nós fazermos as coisas hoje. E em se tratando de missões da igreja, de nós evangelizarmos hoje, até porque, repito, nós não temos o futuro nas nossas mãos. João capítulo 9, versículo 4, Jesus disse assim: convém que eu faça as obras daquele que ele enviou enquanto é dia, a noite vem em que ninguém mais pode trabalhar. Jovem, tem que fazer agora a obra de Deus, porque quando casar, quando tiver filho, não vai ter mais a mesma disposição. Quando chegar a partir de uma certa idade, não tem mais a mesma energia e tempo. Aí, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Ou seja, não percamos a oportunidade de falar de Jesus agora, com todas as nossas forças, com todo o nosso talento, com todo o tempo que nós temos. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É aquela pessoa que fica colocando dificuldades para falar de Jesus. Eclesiastes fala disso, de alguém que ficava olhando o tempo: vai chover, eu vou para a roça, ou está ventando demais, eu não vou, ou está fazendo muito sol, eu não vou. São pessoas que condicionam a sua vida às circunstâncias, e não pode ser dessa maneira. É por isso que ele diz: tudo que tiver a tua mão para fazer, faz enquanto é tempo, porque a noite vem que ninguém mais pode fazer nada. Essa noite aqui não é a noite do dia de 24 horas que nós estamos agora. A noite aqui é o tempo ruim. Irmãos, o dia mau chega para todo mundo. O dia mau chega para quem é bom e para quem não é. As tribulações chegam para quem é crente e para quem não é. A diferença é que quando o dia mau chegar na vida do crente, ele está edificado sobre a rocha. Então pode vir a chuva, pode vir os ventos, pode vir os rios, ataque de cima, ataque de baixo, ataque dos lados, mas ele vai ficar firme no dia mau. Mas temos que fazer agora. Aí, Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que nós temos tempo suficiente para plantar o Evangelho, mas nós não temos o tempo para saber quando será a colheita. O tempo para plantar pertence a nós, mas o tempo para colher pertence
esse é o nosso Deus, é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem dá a vida. E a igreja cabe a missão de evangelizar e falar de Jesus Cristo e dizer a Ele o quanto Ele é bom. Eu quero finalizar essa mensagem pedindo que vocês na sua mente contem os vossos dias. Salmos 90, versículo 12. Moisés escreveu e disse assim: Senhor, ensina-me a contar os nossos dias. A gente sempre recebe esse texto, mas o que é contar os nossos dias? Não é ficar contando quantos dias de vida eu tenho, não, é saber aproveitar o tempo, é chegar nessa noite e dizer: o que foi que eu fiz para Deus de janeiro a outubro? O que foi que eu fiz para Deus na minha adolescência? O que foi que eu fiz para Deus na minha juventude? O que foi que eu fiz para Deus como pai, como filho, como trabalhador numa empresa? É isso que significa: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. É você chegar nessa noite e perguntar: o que é que eu tenho feito para Deus hoje? Isso é dizer: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. É saber que tempo desperdiçado é um tempo que não volta mais. É a única coisa que passa e nunca mais volta. O vento dá o seu giro, a água também tem o seu ciclo, mas o tempo é uma coisa que passa e nunca mais volta. E é por isso que a oração do salmista é: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Então, voltando à pergunta da mensagem: se não eu, quem é que vai evangelizar? Eu mesmo, você mesmo. Isaías capítulo 6, quando o Senhor chama Isaías, Deus faz uma pergunta a ele: quem é que há de ir por nós? Aí Isaías responde: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. É alguém que se levanta e diz: Senhor, se tu precisar de mim para varrer o chão da igreja, eu estou aqui. Se tu precisar de mim para cantar, eu estou aqui. Se tu precisar de mim para testemunhar, eu estou aqui. Se tu precisar de mim para viver, eu estou aqui. É alguém que se dispõe para fazer alguma coisa para Deus sem botar desculpa. Respondendo a segunda pergunta: se não agora, quando vamos evangelizar? Quando vamos testemunhar de Jesus? Olha o peso que está sobre as nossas costas e a responsabilidade que é isso, irmãos. Ter que correr contra o tempo e entrar nos bairros da nossa cidade, aonde o poder público, aonde a prefeitura não vai. É lá que nós temos que ir. Onde ninguém quer ir, é lá que a igreja deve ir. É onde ninguém quer chegar, é lá que a igreja deve chegar para fazer a diferença. Esse é o nosso trabalho. Nós não podemos terceirizar, jogar nas costas de outra pessoa aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deixa eu contar um testemunho pessoal. Hoje, faz 3 meses que eu não estava mais pregando. Eu estou passando por um problema tão complicado na minha vida pessoal que faz 3 meses que eu parei de pregar. Eu cheguei numa época em que as últimas mensagens que eu pregava já era só mesmo porque já tinha agendado, não podia mais desmarcar. Mas eu cheguei numa época em que a minha vontade era jogar tudo para cima. Eu quis desistir de tudo. Eu quis desistir de pregação. Eu quis desistir de tudo. Eu queria ser um anônimo, sentar lá atrás, no último banco da igreja, para ninguém me ver, para ninguém me chamar, porque a minha situação é tão complicada que eu pensei em desistir. Mas aí o Senhor chegou e me disse: não, eu quero é tu. É você quem eu quero. Eu posso chamar outro, posso, mas eu quero é você. E aí eu lembro do profeta Jeremias. Jeremias se encontrou. Aliás, eu encontro numa situação de Jeremias. Jeremias disse: eu não vou mais falar de Jesus. É o que eu estava sentindo. Eu não vou mais falar de Jesus. Mas como disse o profeta, é como se um fogo queimasse dentro de mim. Eu tive que lhe falar. E essa noite aqui para mim é uma noite de superação. É uma noite que Deus me trouxe aqui para recomeçar a minha vida. Porque eu não estava mais com vontade de vir aqui. A minha vontade era de entregar tudo, de parar tudo, de viver como anônimo. Mas o Senhor me chamou e me trouxe com um propósito para estar aqui. Meu coração está ferido, dói muito. Mas eu estava dizendo: não, eu só vou pregar quando eu estiver bem. Eu só vou pregar quando meu coração estiver sarado. Sabe o que é isso? É procrastinação que eu estava falando aqui. Mas aí o Senhor me disse: não, eu quero assim mesmo. Eu quero usar as tuas feridas para te sarar quem está ferido também. Então eu quis deixar para outros. O grupo tem muitos pregadores. Eu quis terceirizar a minha missão. Mas o Senhor me chamou: não, é você que tem que ir.
E aqui estou eu para a glória do Senhor. Após 3 meses que eu não subia no púlpito para pregar, não foi que ninguém me convidou mais não, irmãos. Não foi que eu fui cortado, não. Eu que despachei. Aqui, a irmã André me convidou no mês passado. Eu disse que eu já tinha compromisso. Eu não tinha, irmã André. Eu não tinha. Eu queria desistir de tudo. Eu queria deixar tudo para trás. Eu queria me esconder do mundo. Tem horas que a gente quer sumir do mundo. Era essa a minha situação, mas o Senhor não me chamou para subir. Ele me chamou para aparecer, para a glória dele brilhasse através da minha vida. E aqui estou eu para dizer aos irmãos que ninguém precisa ser curado para falar de cura. Ninguém precisa ser completamente transformado emocionalmente para falar de Jesus. E eu estou aqui para dizer que eu não vou terceirizar a minha missão. Eu irei pregar até o fim. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E se eu me calar, é como se o fogo queimasse dentro de mim. E agora eu entendo o que disse o salmista: ensina-me a contar os meus dias. Eu estou com 31 anos e sinto como se tivesse feito só um pouquinho para Deus. E durante o período em que eu me afastei, durante esses 3 meses em que eu me escondi, eu sei que eu estava em débito com Deus, mesmo que eu não estivesse emocionalmente preparado para isso. Mas eu estou de pé, eu estou aqui tentando a restauração da minha vida, glorificando o nome do Senhor e fazendo aquilo que eu falei na minha última pregação aqui, oferecendo a Deus sacrifício de louvor. É quando a gente canta e precisa sacrificar alguma coisa. É quando a gente canta e prega e tem uma coisa doendo aqui. É isso que o Senhor nos chamou para fazer. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez sangrando emocionalmente, ferido. Muitas coisas te feriram, mas eu quero dizer que isso não é impedimento para você parar. Não pare, não desista. Foi isso que o Senhor me falou e eu falo para vocês: não desista. Está doendo. O Senhor disse que a caminhada não era fácil mesmo. Teríamos aflições, mas Ele estava conosco. Quando cansar, descansa, não pare. Não podemos parar, precisamos descansar. E aqui eu quero encerrar essa mensagem estendendo o convite da salvação para aqueles que nessa noite de repente sentiram não o desejo, mas a conscientização de que devem entregar suas vidas para Jesus. Jesus não está preocupado se você está com vontade de ser crente, porque a salvação não é questão de vontade, é de necessidade. Tem horas, pela medicina, a gente deve beber água quando não está com vontade. A gente só bebe quando está com vontade, né? Mas pela medicina tem que beber quando não está com vontade, porque quando dá vontade de beber água, isso já é um sinal de que o corpo está dando que alguma coisa não está bem. Porque o correto é não sentir sede, porque sentir sede é sinal de desidratação. Então tem que beber contra a vontade. Assim é aceitar a Jesus também. Assim é, por exemplo, quando a gente era criança, ia para o posto e colocava mertiolate que doía. Não era nada bom aquilo, mas era necessidade. A salvação é uma necessidade da sua alma, querido. E você não pode preencher a necessidade de Deus com outras coisas. Sabe por que muitas pessoas são infelizes e não descobrem o motivo? É porque elas têm uma necessidade espiritual e estão satisfazendo com uma coisa material. Não dá certo. É a mesma coisa de eu estar com fome e beber água. Vai resolver meu problema? Não resolve o meu problema. É a mesma coisa de eu estar com sede e comer farinha. Vai resolver o meu problema? Não vai. Assim é aqueles que querem satisfazer uma necessidade espiritual que é Deus com uma coisa que não vai satisfazer. Aí gera um vazio. Mas aqui está o convite de Deus para vocês, que de repente vieram aqui nessa noite para assistir o culto. Você pode sair desta noite aqui, não mais como espectador, mas como membro dessa família que está caminhando para o céu. Se tem alguém nessa noite aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, a igreja está preparada para orar por vocês. Se eu estou oferecendo Jesus para vocês, é porque é uma coisa tão boa que eu não quero que fique só comigo, eu quero compartilhar com outras pessoas. E assim eu agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe a vocês. Continue em oração por mim, para que o Senhor faça a sua obra no seu devido tempo e na sua hora, em nome de Jesus. Obrigado.